Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: "Ah, ele é talentoso, nasceu com esse dom"? É verdade que o talento natural pode ser uma bênção, mas sozinho, muitas vezes não é suficiente para alcançar grandes conquistas. Aqui que reside a importância da disciplina. Sejam bem-vindos a mais um Solta a Voz Preto. Salve, salve! Começando mais um Solta a Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala é o Alexandre, mais conhecido na cultura hip hop como Easy Caos, e muito obrigado por você estar aqui mais uma vez ouvindo esse podcast, mais uma vez me fazendo companhia e me permitindo fazer companhia a vocês. Lembrando sempre que este podcast tem o apoio do portal Boca da Forte, o primeiro portal de hip hop aqui no Brasil, sempre com matérias, com opiniões, com lançamentos, dicas, entretenimento, engajamento, empoderamento. Vale muito a pena vocês conhecerem este portal. E vocês podem fazer isso acessando bocadaforte.com.br. Lembrando também que agora nós temos o financiamento coletivo aqui do Solta a Voz Preto. Eu peço para todo mundo aí que ouve este podcast, que acompanha nas redes sociais, que faça parte dessa ideia. Você pode contribuir a partir de R$1 por mês no apoia.c, o C no caso é SE/Solta a Voz Preto. É só acessar lá e fazer a sua contribuição. E lembrando que se for batida a primeira meta que eu coloquei lá, que é de R$500, vai ter um episódio extra aqui, vai ter mais de um episódio na semana, tá? Então vai ter aí a oportunidade de vocês terem mais de um episódio, caso vocês consigam ou queiram contribuir com este projeto. E para vocês que ainda não me seguem nas redes sociais, vocês me encontram em qualquer uma das redes com @soltavozpreto. Lembrando que lá no TikTok eu tô sempre postando vídeos com algumas reflexões, algumas dicas, e tem sido bem bacana o engajamento que está acontecendo lá. E se você tiver perfil lá, me segue, que no momento é a rede social que eu tô mais movimentando, até porque está sendo a rede social onde eu estou tendo mais alcance. Então colabora com isso aí também, indica para alguém que você conheça que tem TikTok e vai lá também consumir o meu conteúdo. Pois bem, começando aqui com o tema deste episódio, eu já pincelei sobre isso em alguns episódios, já falei muito brevemente sobre esse tipo de coisa, inclusive também em conteúdos que eu posto nas redes sociais, mas hoje eu gostaria de destrinchar um pouquinho mais isso aqui, porque eu acho que é um tema que vale a pena ser ilustrado, ser dito, porque a gente acaba muitas vezes se perdendo ou colocando pesos inadequados nessas duas questões. Eu entendo de verdade que a disciplina pode levar a gente a lugares que o talento não consegue entregar por si só. E essa frase não é minha, na verdade eu estou parafraseando, mas a frase que ficou mais conhecida é: "A disciplina supera sempre o talento". Essa frase é atribuída a um autor e palestrante chamado Tony Robbins. A gente pode tirar muitas conclusões disso. Quando a gente considera essa afirmação, quando a gente pensa nessa frase, é importante entender no que ela realmente implica. Na sua essência, essa declaração sugere que, embora o talento seja valioso e possa proporcionar uma vantagem inicial, é a disciplina, ou seja, a capacidade de se comprometer, persistir, trabalhar arduamente e consistentemente, que verdadeiramente conduz ao sucesso ao longo prazo. E aí a gente pode abrir essa primeira parte do papel da disciplina em 4 itens. Primeiro, consistência e persistência. A disciplina implica em manter um compromisso consistente com seus objetivos e persistir mesmo diante de desafios e contratempos. É essa perseverança que permite superar as dificuldades e continuar avançando em direção aos seus sonhos. Tudo aquilo que você não faz uma entrega, dificilmente ele se torna algo que é fadado a dar certo. É claro que existe o fator sorte também. Ainda mais para nós, da onde nós viemos e como a sociedade nos vê, a gente precisa ter consistência e persistência em absolutamente tudo que a gente faz. É incrível como que para nós, alguns caminhos que talvez para outras etnias fluam de forma às vezes quase natural, o quão isso é diferente para nós. Então, é necessário, de fato, a gente ter um pensamento consistente e persistente quando a gente visa algum objetivo, seja ele qual for. O segundo item é o desenvolvimento de hábitos positivos, porque através da disciplina é possível cultivar hábitos positivos e produtivos que sustentam o progresso e o crescimento pessoal. Quando você estabelece uma rotina disciplinada, você constrói uma base sólida, e tendo uma base sólida,
você consegue ir subindo de degrau em degrau de maneira mais firme, de maneira mais alicerçada. Mesmo que de repente sejam coisas que possam acontecer a médio e longo prazo, são coisas que têm muito mais chance de dar certo do que contar simplesmente com talento. Um terceiro ponto é o foco e a determinação. A disciplina ajuda a manter o foco e a determinação, mesmo quando há distrações ou tentações ao redor. Ela capacita você a permanecer no curso, se concentrando nas tarefas e objetivos mais importantes. E por último, o papel da disciplina é o autocontrole. Através da disciplina você desenvolve esse autocontrole. É necessário ter essa habilidade para poder lidar com as adversidades e superar desafios. Isso permite que você mantenha a calma e continue avançando, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. E esse ponto, para mim, ele pega bastante, porque por muitas vezes a gente acaba tendo a tendência a desistir, dependendo da complexidade do obstáculo que aparece. E assim, eu não estou colocando aqui nenhum ponto específico como exemplo de objetivo, porque eu entendo que esses 4 pontos, quando a gente entende essas 4 características da importância do papel da disciplina, ela pode servir para N coisas. Para qualquer objetivo profissional, pessoal, sei lá, mental, emocional, enfim, para qualquer objetivo que você coloca para sua vida, entender esses 4 itens que mostram a importância da disciplina, ela acaba de fato se tornando uma base bacana para você começar a dar os seus primeiros passos. Para ilustrar e tangibilizar o poder da disciplina sobre o talento, eu também trouxe aqui alguns exemplos em diferentes áreas da vida. Por exemplo, o desempenho esportivo. Muitos atletas de sucesso atribuem sua excelência não apenas ao talento natural, que evidentemente é necessário, mas também à disciplina rigorosa dos seus treinamentos. A gente pode pensar em caras como LeBron James, como Cristiano Ronaldo, Messi, que tem assim, uma ética e uma disciplina de trabalho que beira assim o impecável. E eu acho que isso acaba mostrando de uma maneira muito clara o porquê da longevidade da carreira desses caras. E o contrário também é verdadeiro, porque talvez o caso mais recente que a gente tenha e que, por sua vez, acaba sendo o mais conhecido é o menino Ney. O pirralho Ney quer viver a vida boa, quer viver de balada, de mulherada e tudo mais, vive se machucando porque não estava com condicionamento físico adequado, zero disciplina com seus treinos e, consequentemente, a gente tem visto aí esse declínio na carreira de um cara que tinha tudo para ser um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas ele fez as suas escolhas. E se ele tá feliz com isso, fazer o quê? Porque eu acho que por muitas vezes a gente acaba tendo um efeito colateral que é uma deturpação do modelo, né? Do modelo de talento, de trabalho, esse tipo de coisa, né? Porque quantos meninos aí sonham em jogar como o Neymar, em ter o sucesso do Neymar? Só que qual o exemplo que ele tá dando para esses pequenos fãs que ele tem? Então, assim, é importante também trazer a ilustração do inverso de tudo isso para a gente poder também ter uma ideia de grandeza do quão importante é ser uma pessoa disciplinada. O outro exemplo que eu posso trazer é o sucesso acadêmico. Estudantes que alcançam resultados excepcionais muitas vezes o fazem não apenas por conta da sua inteligência nata, mas também por sua disciplina e dedicação aos estudos. Eu posso até colocar eu como exemplo nisso. Quando eu era criança, muito pequenininho mesmo, eu acabava chamando a atenção não só dos meus pais, mas das pessoas mais próximas, por conta da minha inteligência. Eu aprendi muito antes da média a ler e escrever. Eu conseguia captar algumas coisas que praticamente bebês da minha idade não conseguiam captar. Eu nasci em 77, final dos anos 70, então não havia um conhecimento, um entendimento tão grande a respeito de algumas coisas. E meus pais ficaram, de certo modo, preocupados com isso, né? Do tipo, será que eu sou uma criança normal? Né? Será que tá tudo bem? Então meus pais procuraram médicos, fiz alguns exames, esse tipo de coisa, e aí foi constatado que eu era uma criança tida como superdotada. Eu tinha um QI muito acima da média das crianças da minha idade. E na ocasião, os médicos aconselharam meus pais a me colocar numa escola especial para isso, uma escola que fosse específica para crianças com essa característica. Mas entendam, né?
Eu vim da periferia, não tinha essas coisas, né? E meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular para isso. E querendo ou não, também havia um preconceito naquela época, porque meus pais achavam que me colocar numa escola chamada especial, eu ia ser considerado uma criança com deficiência, esse tipo de coisa. Enfim, uma doideira, mas quando a gente pensa naquela época é difícil julgar. Então eu fui para uma escola pública normal, como qualquer outra criança. E aí, pelo fato de eu estar muito adiantado com relação aos estudos, os professores procuravam me dar lições diferenciadas. Então eu estava na primeira série, mas os professores estavam me passando coisas da quinta série. E aí vem o outro efeito colateral, né? Porque imagina, né? Um pretinho, um gordinho, nerd, sendo muito mais inteligente do que as outras crianças da sala. Então você imagina o bullying que eu sofria naquela época, né? O quanto que eu apanhava, o quanto que eu era zoado, o quanto que eu era colocado de lado por conta de tudo isso. E os próprios professores nem tinham preparo para lidar com aquela situação, porque eles também não lidavam com aquilo. Então, por muitas vezes, o professor achava que estava ajudando, mas na verdade ele estava me prejudicando com algumas coisas e ações que eles tinham. Então, assim, eu tô contando tudo isso por quê? Porque dado essa base, né, dado esse plano de fundo, era fácil imaginar naquela época que eu seria um homem muito bem sucedido na vida profissional, que eu iria enriquecer com a minha inteligência, que eu conseguiria alcançar tudo aquilo que eu quisesse por conta dessa inteligência que eu tinha. Mas a verdade não era bem essa. E eu acho que a melhor forma de explicar dentro do contexto que está sendo esse episódio foi exatamente a falta de disciplina. Quando eu conheci o rap, e eu tava ali com meus 13 anos de idade, na verdade não, né? Quando eu comecei a cantar rap, eu comecei aos 13 anos de idade, mas conhecer rap eu já conhecia desde os meus 7 anos, por aí, por conta da influência dos meus primos. Mas quando eu resolvi engajar mesmo na música e comecei a ter o sonho mesmo de me tornar um rapper, eu deixei tudo essas coisas de estudo de lado, eu não dei mais a devida atenção e eu dediquei, assim, muito da minha vida pro rap. Então eu fiz uma escolha e a consequência foi que eu fui ter algumas coisas na minha vida de forma muito tardia. Só para dar uma ordem de grandeza, eu fiz faculdade e me formei, né, melhor dizendo, eu me formei na faculdade há 2 anos atrás apenas. E eu tô com 46 anos. Então, para vocês terem uma ideia assim do quanto que eu dediquei a minha vida a algumas coisas em detrimento de outras. Mas, enfim, cada um com a sua vivência, cada um com a sua história, mas o fato é que o sucesso acadêmico não tem outro caminho a não ser a disciplina. Uma pessoa que talvez não tenha uma inteligência tão aflorada, certamente ela vai conseguir atingir os objetivos dela da mesma forma se ela tiver disciplina. E o outro exemplo que eu posso dar para tangibilizar essa questão é o empreendedorismo. Muitos empreendedores de sucesso enfrentam obstáculos e fracassos ao longo da sua jornada. Mas o que realmente faz o cara seguir adiante é a determinação, é a disciplina em continuar avançando. E quantas pessoas a gente conhece que vieram de origem pobre e que se tornaram homens de sucesso, mulheres de sucesso? Eu posso citar, por exemplo, o Emicida, né? Até para fazer um certo link com a minha história e com o segundo item, né, dentro daquilo que eu expliquei da minha vida. O Emicida é um artista, é um rapper, né? Essa é a base dele. Mas hoje ele é muito mais do que isso. Hoje ele é um grande empreendedor, né? A empresa Laboratório Fantasma hoje é uma empresa de grande porte, né? Inclusive gerando empregos, expandindo os negócios, indo para o exterior. E ele era um cara que veio da periferia da Zona Norte de São Paulo e ele teve disciplina. Eu tenho certeza, e eu acho que para você que de repente é fã dele e consome o conteúdo dele, sabe um pouco da caminhada dele. Sabe que o cara, ele pegava ônibus vendendo o CD dele. Entrava dentro de ônibus para vender CD, ia para as portas das baladas para vender o CD dele, armava banquinha em eventos culturais para vender CD. Então assim, ele começou desse jeito. E olha o tamanho do homem que é o Emicida hoje. Então não tem caminho fácil, receita de bolo. Tem que suar a camisa, tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que construir essa história. É porque o Emicida é um iluminado, ele é um preferido de Deus? Não, cara, ele só trabalhou direito. É simplesmente isso. Se eu tivesse trabalhado direito a minha carreira no rap, talvez a minha história no rap seria muito diferente do que ela foi. E assim como também, se eu não tivesse dedicado a minha vida ao rap e tivesse usado a minha inteligência como base para que através da disciplina eu crescesse na vida, a minha história também poderia ser muito diferente hoje.
Trazendo todos esses pontos, acredito que vem a curiosidade, né? Do tipo, como eu faço para cultivar essa disciplina na minha vida? Inclusive, isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com meu filho esse final de semana. Esse último final de semana ele estava comigo e a gente estava conversando sobre várias coisas e tal. E aí eu estava falando para ele, né? Sobre a importância dele se dedicar aos estudos, né? Porque ele pretende prestar aí uma prova para federal no final do ano. E ele cometeu um vacilo no ano passado, acabou repetindo de ano, então tá amassando esse barro agora. Mas vejo ele hoje muito mais focado, muito mais amadurecido a partir dessa derrocada que ele teve. E a gente tava nesse papo, e aí meu filho pegou e falou assim: pai, eu quero ser rico, eu quero ter um trabalho que eu goste, fazendo uma coisa que eu amo, que eu não tenha que me matar de trabalhar, mas que eu consiga enriquecer e ter uma vida diferente dos meus pais, dos meus amigos, esse tipo de coisa. Bom, no papel isso realmente é muito bonito, mas eu falei muito sobre essa questão com ele. O caminho para a riqueza é muito árduo, e se vocês lembrarem do episódio anterior aqui do podcast, do meu bate-papo com o Danilo Vitorino, ele trouxe também essa questão, né? Ele falou um pouco da vivência dele, onde ele disse que ele também tinha o sonho de conseguir o seu primeiro milhão, né? Mas ele tinha um sonho, ele não tinha uma meta, aquilo não estava estruturado, né? Não foi colocado no papel como que vai ser para conseguir conquistar esse primeiro milhão. E foi um pouco disso que eu falei com meu filho também. Inclusive, eu até perguntei pra ele se ouviu esse episódio, né? Ele falou que estava ouvindo, mas ainda não tinha terminado. Então eu espero que ele termine de ouvir, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito ele nessa ideia que ele tem. Mas o fato é, a primeira coisa que é preciso ser feito é estabelecer metas, e metas tangíveis, metas objetivas e tangíveis, sabe? Elas precisam ser específicas, elas precisam ser alcançáveis também, para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. E aí, a partir disso, você cria um plano de ação para alcançar. Existem diversos métodos, dentro inclusive do mundo corporativo, que ajuda na construção dessas metas. Existe um modelo chamado Kanban, que talvez seja um dos mais simples, que ajuda muito nesse sentido, onde talvez ali para conseguir te explicar de uma forma que você não esteja vendo, uma vez que você está apenas me ouvindo, imagine 3, 4 colunas, onde a coluna inicial está ali talvez o rascunho daquilo que você deseja, e aí você começa a quebrar isso em pequenos blocos. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro até o final do ano. Então, o que você precisa para comprar este carro em até um ano? Você precisa obter o valor, pelo menos de entrada. Você precisa garantir que você não tenha restrições no seu nome para conseguir fazer o financiamento. Você precisa escolher, antes de tudo, até escolher qual é o carro que você deseja, qual é o modelo, qual o ano, enfim, fazer pesquisa de mercado, ver no seu orçamento quanto que você consegue juntar para poder chegar até a entrada no final do ano. E, enfim, imagina que você colocou tudo isso numa coluna. E aí, nas colunas seguintes, você faz um planejamento do tipo itens a verificar, itens verificando e itens concluídos. E aí você vai avançando cada um desses blocos conforme o status da situação dele. Claro, eu estou falando isso aqui de uma forma bem simples, muito ampla, mas pensa nisso na sua realidade, dentro do objetivo que você quer alcançar, que aí você consegue imaginar numa estrutura melhor. E assim, existe toda uma imensidão de materiais e tutoriais, cursos gratuitos, inclusive, aplicativos gratuitos, inclusive, também, para você poder montar isso. Eu recomendo, inclusive, o Trello, que ele é bem simples, ele é bem intuitivo e funciona super bem para o modelo Kanban. Então, você vai ter uma facilidade muito grande de encontrar materiais na internet que te ajude com isso. O segundo item é criar uma rotina disciplinada. Estabelecer uma rotina diária consistente que inclua tempo dedicado ao trabalho, estudo, exercício físico, descanso e lazer. Mesmo para você que de repente tem uma vida super organizada, é importante até para você saber tudo aquilo que está sob sua responsabilidade ou coisas que você precisa ter atenção, que você tenha uma forma de visualizar isso e organizar isso. Eu lembro que uma vez eu estava zapeando o Instagram, e aí acabei sendo impactado por um post de um artista gringo chamado Lecrae, e eu tava vendo que, assim, ele postou uma parada que era tipo um print do aplicativo de alarme do celular dele. E aí tinha uma lista, tinha mais de 10 coisas, assim, de alarme no celular dele. E eram coisas que, geralmente, uma pessoa que não
uma pessoa comum, acho que a melhor forma de dizer é isso, que uma pessoa comum não faz. Então, por exemplo, ele tinha alarme para tomar o café da manhã, ele tinha um alarme para beber água, para fazer caminhada, para ir para academia, para compor música, para fazer postagem em redes sociais e assim, para ele funcionou fazendo apenas isso, criando diversos alarmes no celular dele. Ele não utiliza nenhum outro aplicativo específico de organização. Mas ainda assim, existe vários que você pode utilizar para esse tipo de coisa. Mas o mais importante é funcionar para você. O outro item é a prática do autocontrole, que foi aquilo que eu falei no início do episódio. Você desenvolver habilidades de autocontrole e resistência à tentação, evitando distrações e mantendo o foco em suas prioridades. Eu já falei sobre isso em episódios anteriores, quando eu falei sobre o modelo Pomodoro, e esse é só um de diversos outros que você pode utilizar para manter o foco. Você conseguir, de fato, se desligar de algumas coisas para que você possa dedicar o tempo que você queira dedicar para aquilo que você quer alcançar. E esse último, eu acho muito importante porque ele faz a manutenção de tudo isso, que é celebrar as pequenas vitórias, reconhecer, comemorar o seu progresso, ainda que muito pequeno. Isso vai te manter inspirado, isso vai te manter motivado, e aí você vai, através dessa força, continuar avançando em direção aos seus objetivos. É preciso reconhecer, é preciso se auto-parabenizar, você precisa ter orgulho daquilo que você faz. Não há nada de errado em você comemorar aquilo que você conquistou, mesmo que aquilo só faça sentido para você. Mesmo que aos olhos de outras pessoas isso não signifique nada. E posso dizer com muita propriedade que quando a gente dá ouvidos para pessoas que não valorizam a sua pequena conquista, é nada além de destruição para os seus objetivos. Eu vou dar um exemplo muito idiota, um exemplo muito bobo, do quanto que quando a pessoa não consegue enxergar a importância da sua pequena conquista, o quão desmotivador isso é. Há muito tempo atrás, eu fiz uma tatuagem no meu antebraço, que é o trecho de uma música do Zero, que eu já indiquei, inclusive, ele aqui no podcast, que é um dos rappers que eu mais gosto de ouvir. Eu tatuei o meu braço com uma frase do refrão de uma música dele. Isso foi em 2011. Inclusive, quem me tatuou foi o grande Marconi, um tatuador super conhecido aqui em São Paulo. Já fez trabalhos para pessoas no Brasil e no mundo, assim. Mas enfim, se ele estiver na sintonia, um grande abraço, Marconi. Tamo junto. E assim, eu fiz essa tatuagem, beleza? E aí eu postei no meu Instagram na época e marquei o Zero. E pra minha surpresa, ele viu essa postagem e me respondeu. Surpreso de saber que no Brasil havia alguém que curtisse o som dele. E aí, né, ele me mandou um salve e tal, agradeceu pelo carinho. E aquilo me deixou numa felicidade, coisa de fã, sabe? Fã é assim mesmo. Eu fiquei feliz demais de ter visto aquela resposta dele. E aí, na época, eu mostrei pra uma pessoa que estava comigo. E aí, tipo assim, eu falei, olha, o Zero aqui respondeu, não sei o que. Ela, legal, tem como você pegar uma água lá pra mim? Tipo, ela cagou pra essa história, sabe? Aquilo, tipo, me encheu de alegria e pra pessoa não significava nada. E assim, não é que eu tenha que cobrar da pessoa isso. Não é que todo mundo tem que ter entendimento daquilo que você conquistou, mesmo que pequeno, e aí as coisas precisam acontecer da forma como você espera. Não. Primeiro, a pessoa tem que respeitar a sua alegria, e se ela gosta de você, é importante que ela comemore junto com você. E da sua parte, ter a expectativa alinhada, que o mais importante é que você esteja feliz com a sua conquista. Se você está feliz com a sua conquista porque isso te levou a um passo adiante, é o que importa. O que as outras pessoas vão pensar, você não é responsável. Não está em você a responsabilidade disso. Então, concluindo essa ideia, onde a disciplina supera sempre o talento, é entender que ela não tem que ser apenas uma frase para inspirar. É um lembrete, e é um lembrete poderoso, de que o sucesso verdadeiro vem da persistência, da dedicação e do compromisso contínuo com seus objetivos. Ao cultivar uma mentalidade disciplinada e adotar hábitos consistentes, você pode superar qualquer obstáculo e alcançar grandes feitos em todas as áreas da sua vida. Então, não subestime o poder que tem a disciplina. É ela que verdadeiramente te leva ao sucesso duradouro e significativo. E além disso, eu gostaria de dizer mais uma coisa para concluir aqui. Dependendo de como você absorve tudo isso que eu estou dizendo, você também pode se auto-sabotar. E por que eu estou dizendo isso? Porque não pense você que este papo aqui, que o tema deste episódio, é uma coisa que é usada como base para os chamados coaches. Eu mais uma vez vou frisar aqui.
não estou estabelecendo aqui nenhum exemplo de objetivo que você deva alcançar através da disciplina, porque só você sabe qual é o seu sonho. Mas, por outro lado, também estou dizendo que é preciso você entender e respeitar, inclusive, quem você é, de onde você veio, e respeitar não significa se limitar. Não é se conformar com o fato, eu vim da periferia, eu tô fadado a determinadas coisas, como, por exemplo, apenas sobreviver. Não é isso. É que se, por um lado, eu acho importante você sonhar alto, por outro lado, também é importante que você entenda que seja lá qual for o seu sonho, seja ele muito distante ou um pouco mais próximo, é preciso dar muito de si. É preciso certos sacrifícios, certas renúncias. Vai ser necessário ter certas atitudes que as pessoas ao seu redor não vão compreender e que podem até tirar sarro de você. Mas se você está seguro do que você quer, plenamente convicto de que você pode e que, inclusive, você merece ter, então vá com disciplina, vá com foco, tenha determinação, que aí sim, de fato e de maneira tangível, o céu é o limite. É isso aí, família. Chegando ao final de mais um episódio do Solta a Voz Preto. Se você estiver aqui me ouvindo ainda, muito obrigado por ter me acompanhado aqui até o final do episódio. Espero que isso te dê um norte para você estruturar melhor os seus objetivos e que todos nós consigamos realizar os nossos sonhos. No fim de contas, a vida é feita disso, a vida é feita de sonhos. E é muito bom quando a gente consegue realizá-los. E como dica musical dessa semana, eu vou trazer um rapper chamado Joey Budden, que é um cara bastante peculiar, por assim dizer. Ele já fez parte de um grupo chamado Slaughterhouse, que foi um grupo apadrinhado pelo Eminem, inclusive, e que era uma banca de rappers extremamente talentosos, onde talvez ali a principal característica deles era a técnica deles, né? Eram caras extremamente técnicos no que diz respeito à arte de rimar, e o Joey Budden não era diferente disso, continua não sendo diferente disso, mas enfim, ele não faz mais parte desse grupo, e é um cara que já esteve envolto a diversas polêmicas, inclusive com o próprio grupo, com o próprio Eminem. Hoje ele tem um podcast chamado Joey Budden Show, que também já se envolveu em tudo que é confusão que vocês podem imaginar. Ele é um cara que, assim, pensando no indivíduo, é um cara um pouco problemático, assim. Mas pensando no talento dele e tudo mais, é um rapper que eu sempre ouvi muito, sempre gostei muito do som dele. E o que eu acho interessante nele é que, apesar de toda essa controvérsia, de toda essa polêmica, ele é um cara que quando ele pega pra escrever, principalmente falando de relacionamentos, quando ele fala de amor, quando ele fala de relacionamento entre homem e mulher, ele é um cara que consegue brilhar bastante, assim, com as palavras. É um cara que consegue condensar de uma maneira muito bonita algumas coisas. Claro que tem toda a malandragem do rap, né? Tem a questão mais sexualizada, mais erótica, enfim. Mas ainda assim eu vejo muita poesia nas coisas que ele escreve. E a música que eu vou colocar aqui é uma música que eu gosto muito. Já embalou muitos momentos meus de estar apaixonado por alguém, esse tipo de coisa. Que é a música You and I, que tem a participação do cantor de R&B Money. E, enfim, é uma canção bem da hora mesmo, é um rap muito da hora. É uma letra que tem um refrão muito bonito. Eu acho que eu quis indicar essa música hoje porque eu tô num momento na minha vida de repensar o conceito de amor para algumas coisas. No momento de entender melhor o que é essa faceta da vida na minha história. Então eu tô no momento de ressignificar algumas coisas. Tô no momento de repensar como é essa coisa de amar. Como que funciona isso na vida de alguém, né? E no caso, a minha. Mas é isso, é tema para um outro episódio, eu não vou ficar queimando pauta. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Desejo a vocês uma excelente semana. Não esqueçam de visitar lá o apoia.c/Solta a Voz Preto e contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês, que essa ajuda será muito bem-vinda para este projeto. Um grande abraço, todo o poder para o povo preto e até a próxima quarta. Feel like I've dated every woman in the world. Most were beautiful, some were corporate, worked in a little cubicle. I done some shit to some that I would never do to you, cause some were tailor-made but still wasn't suitable.